Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira, 24 de novembro, do Opinião Litoral. Participa como comentarista o Roberto Mohamed e a gente tem o prazer, a honra de receber aqui o candidato à presidência do Santos, Marcelo Teixeira, pela Chapa 5. Muito bem-vindo, Marcelo. Eu que agradeço, Paulo. Estou à disposição de vocês. Boa tarde. Um abraço também especial ao Mohamed. Você falando sobre opinião me lembram velhos e bons tempos que nós assistíamos também toda a tarde o jornal Opinião com Gastone Rigg e tantas figuras. Hélio Ansaldo. Puxa, figuras que... Chico La Scala. Chico La Scala e convidados, autoridades, ilustres personagens do mundo político do país, e ali se discutiam e apontavam caminhos, assuntos fundamentais no desenvolvimento da Baixada Santista. O Roberto Mohamed já participava. E continua aqui, a Opinião Litoral. Exatamente. Também, né? E Mohamed, como o Marcelo Teixeira era novinho nessa época ainda, nós todos... era o pai dele, o Milton Teixeira, que participava, não é? Na verdade, esse programa é uma homenagem, né, à Opinião. É uma permanente homenagem que a gente faz a um dos maiores políticos que essa região já teve, um dos maiores políticos que esse país já teve, que foi o Gastone Rigg, que era o dono da TV Mar. E eu tenho muito orgulho de ter, durante 9 anos, ter sido comentarista do programa de um homem, numa TV de um homem que nunca me censurou, nunca me proibiu de falar o que eu queria, o que eu pensava, assim como todos na mesa. Foi um homem que teve uma dignidade, além de ter uma capacidade inacreditável. Agora, Marcelo, o Marcelo se dispõe para uma missão que é muito difícil, que é recolocar o Santos no lugar dele entre os maiores do futebol mundial. Eu vou começar justamente por uma questão sem... E o Marcelo sabe disso, ele me conhece, nós nos conhecemos há muitos anos, eu gosto muito da família dele, gostava muito do Milton. E eu vou começar falando sobre a questão das categorias de base. Marcelo, há uns 4 anos atrás, eu encontrei com o Clodoaldo num almoço, numa hora de almoço, e ele comentava comigo sobre o Sub-15 do Santos, dizendo que era um time que ia fazer com que o Santos voltasse a viver aqueles momentos lá de 2001, 2002. É uma geração da qual faz parte hoje o Marcos Leonardo, mas foi só ele. Quer dizer, um time que o Clodoaldo, que tem um olho clínico, falou que ia ser a grande esperança do Santos, não vingou. A gente assistiu um total desprezo por uma organização nas categorias de base desde o final da gestão do Odílio, e foi uma coisa, porque o Santos conseguiu ter um presidente pior que o outro em sequência, depois da saída deles. E não estou defendendo aquela gestão, eu era conselheiro por ela, mas não estou defendendo, mas ainda tinha um certo respeito pelas categorias de base. A gente sempre teve um exemplo aqui subindo a serra, que era o São Paulo, como ele trabalhava as categorias de base. Isso para o Santos não é uma novidade. O que muita gente diz que aconteceu sem querer, porque na verdade você não tinha dinheiro para investir com o Leão em 2001, 2002, já tinha acontecido em 77, 78, porque também o Santos não tinha dinheiro naquela época e teve que mesclar a gente, Clodoaldo e Ailton Lira, com jogadores da base, e o time foi campeão. Poderia ter sido até muito mais. E a gente está vendo que o Marcos Leonardo, por exemplo, só vai até dezembro, porque provavelmente não vamos aguentar a procura por ele e a pressão que vai vir agora na janela. Você foi muito criticado, o Marcelo, naqueles anos, por conta daquele acordo com a DIS que acabou vendendo uma parte dos direitos de alguns dos atletas da categoria de base, da qual era a geração do Neymar e do Ganso. Você acha que dá para tocar a categoria de base sem torná-la escrava de empresários? Porque é isso que ela é hoje. O São Paulo talvez dê um exemplo, no sentido de coibir. Isso é uma lição, algo que foi implantado pelo Tele Santana lá em 92, 93, e até hoje o São Paulo prima por isso.
Por que a gente não consegue? E muitos dos clubes brasileiros não conseguem. A gente vê a situação da Ponte Preta, que era um celeiro de jogadores juvenis, o Guarani. Por que isso é tão difícil hoje? É impossível ou dá para trabalhar a categoria de base com o Santos gerindo a carreira desses meninos? Dá, pode e deve. Você citou um fato da geração 77, 78, meninos da Vila. As gerações seguintes, e é o que ocorre em todos os clubes no Brasil, com exceção do Santos, a partir do novo milênio de 2000, e explico por quê. Surge a de 77, 78. Quais surgiram em seguida para demonstrar no Santos que você tem um trabalho de base? Nenhuma. 83, 84? Não, nem isso. Não, porque aí aí foram investimentos em medalhões, Paulo Isidoro, Serginho, Rodolfo Rodrigues, diferente. É uma maneira de gestões diferentes. Eu estou dizendo sobre a base, respondendo a sua pergunta. A partir de 2000, nós tivemos um trabalho de valorização da família. O Santos investe na família do atleta. Isso você coíbe e você inibe a participação prematura do empresário. Por quê? Porque quando ele vai dar o reloginho, a geladeira, o fogão, o Santos já se antecipou e já ofereceu isso à família. E não é a família do Neymar, é a família do Alan Patrick, a família do Felipe Anderson, a família do Rafael, a família do craque, do médio e aquele que também não seja craque, mas ele bate o bumbo e é importante dentro do nível e da qualidade que o Santos tem e exige. E isso ocorreu com a geração Robinho e Diego, permaneceu com uma nova geração vitoriosa num curto espaço de tempo de 4, 5 anos, que foi a do Neymar e do Paulo Henrique Ganso, melhor ainda do que a geração de 2002, a geração de 2002 ela é emblemática, porque ele saiu de um título, e é fantástica. A geração Neymar, Paulo Henrique, é igualmente fantástica, com um craque como tínhamos Robinho, temos o Neymar, dentro de uma qualidade de níveis de trabalho, onde hoje é importante o scout, é importante o dado, a questão física, as informações inerentes de uma forma tecnológica, e é o que se tem alguns departamentos de base como prioridades. Nós esquecemos de ter a questão técnica como fundamental e prioritária. Aí se vai num zagueiro, você quer um zagueiro forte, alto. Nem sempre o zagueiro forte e alto deve ter qualidades para que ele seja um excelente zagueiro com a característica do Santos Futebol Clube. A característica do Santos é um time de DNA ofensivo, de jogadores que sempre tiveram a habilidade, a técnica como fundamentais dentro do perfil do clube. E ali eu tive um personagem, muitos, mas dentre eles o Zito. O Zito, ele teve um trabalho junto às famílias, aos jogadores, e principalmente dentre a relação com empresários, que de uma forma muito clara e objetiva. O empresário é da porta para lá e daqui para cá é a família e o jogador com o clube. E foi uma convivência muito boa, muito oportuna, respeitosa, cada um fazendo o seu papel sem que este interferisse na vida cotidiana do Santos. E assim nós fizemos, resguardados em contratos que sempre respaldaram o Santos. Nós nos antecipamos à Lei Pelé, nós nos antecipávamos a contratos que estavam por vigência, não perdemos jogadores nunca por questões de prazos e nem tampouco em termos de negociações futuras. Então foram ciclos vitoriosos onde, infelizmente, ainda da nossa geração, nós tínhamos Gabigol, nós tínhamos Rodrigo, nós tínhamos, que é o que você acabou de dizer, poucos. Quando nós colocávamos num time uma safra de 10, 12, 15 de qualidade, mas ininterruptas, ano a ano, nós começamos a ter dificuldade. Por quê? Mudou-se essa filosofia, a filosofia na base de ter profissionais capazes. Hoje
Nem sempre esses profissionais estão à altura, vão se buscar profissionais no Paraná, no Rio de Janeiro. Aí diziam muitos, mas o Marcelo Teixeira, ele gosta de aproveitar ex-jogadores. Não, eu não aproveito só ex-jogadores, eu aproveito ex-jogadores que conheçam o Santos, que tenham raízes, mas capacidade, competência para fazerem um trabalho. Não é por ser um ex-jogador. E o Santos, infelizmente, ao longo desses últimos anos, por uma ou outra razão, gestão a gestão, mudou essa política. Eu ia a São Paulo em reuniões da CBF, da Clube dos 13, na federação, os três grandes de São Paulo falavam, Marcelo é louco, viu quanto o Marcelo está pagando nos jogadores da base? Você é louco, Marcelo. Aí eu falei, se você sabe quanto eu estou pagando na base, é porque você está tentando tirar meu jogador, no mínimo, porque você tem esse conhecimento e pago. Vou pagar, continuo pagando, porque você não vai tirá-lo, a multa contratual é alta e eu estou dando respaldo para ele permanecer o maior tempo possível no Brasil, dentro de uma realidade normal de um clube investidor. E o Santos saiu dessa política, saiu de valorizar a família, de investir no garoto, para que a gente fique a cada ano cobrindo despesas e buracos inerentes a péssimas gestões. Então, houve um ciclo inverso. Você pega jogador, revela pouco, o Marcos Leonardo, como você acaba de dizer, mal se lançou, não conquistou nada e já vendemos, já estamos vendendo. O outro, que nem chegou, que é o David Washington, já foi vendido também. E por valores, no meu entendimento, insignificantes. Valores pequenos dentro daquilo que o Santos possa explorar no mercado. O Opinião Litoral para o intervalo. Fica com a gente porque é bem rapidinho, a gente volta já já. Voltando com a Opinião Litoral, nesta sexta-feira participa o Roberto Mohamed como comentarista. A gente tem o prazer, a honra de receber o candidato a presidente do Santos, pela chapa 5, o Marcelo Teixeira. Os outros candidatos vão participar também do Opinião na semana que vem. Marcelo Teixeira disse na entrevista de lançamento da candidatura que tem acompanhado modelos de gestão pelo mundo, inclusive internacionais, porque o futebol mudou e o Santos precisa acompanhar essa mudança. Que modelos que impressionaram bastante você, Marcelo? Olha, Paulo... Porque o Santos tem uma dificuldade de arrecadação por ser de uma região não tão populosa como uma grande capital e também não ter uma das 5 maiores torcidas do Brasil, né? Mas também tem outras qualidades e virtudes. Nós temos uma marca muito forte que continua sendo mal explorada. No mundo é a mais forte brasileira. Mais forte, não tenha dúvida, a mais forte. E nós temos que explorar mais essa marca. Nós temos produtos que são também pouco explorados e a gente deve intensificar isso, mas eu acho que o modelo de gestão, que é o principal, Paulo, é nós implantarmos um regime cada vez mais profissional, onde você tenha regras muito bem definidas, funções determinadas, dentre os profissionais eles estejam encaixados, cada qual, com a sua tarefa e o seu trabalho a ser desenvolvido, com prazos, metas, objetivos, e que isso seja exigido permanentemente desses profissionais. Além disso, acho que numa gestão você deve exigir sempre o compliance. Você hoje no Santos não tem muito bem claro, de uma forma transparente, o que o clube possa divulgar e possa oferecer ao quadro associativo e à sociedade, e ao mesmo tempo você contar nessa gestão profissional com uma austeridade financeira. O clube precisa um título, precisa. O Santos precisa investir na base, óbvio, mas o Santos tem que buscar alternativas, investidores, e que esses investidores, ao chegarem, você também não exponha o clube de uma maneira a perder a possibilidade dessa gestão. A administração é do Santos.
os recursos e os aportes financeiros serão geridos pelos gestores, pelos administradores, pelo clube. Caberá ao investidor a exigência, quero o name right do novo estádio. Ótimo, quanto custa o name right do novo estádio? X. E assim ele vem, aplica, exige, fica por um período determinado. Isso é um exemplo claro daquilo que eu acho que o Santos deve fazer, deve desenvolver. Existe um estudo que não tenho ainda conhecimento, mas de uma troca de áreas envolvendo um novo centro de treinamento numa cidade aqui da Baixada Santista, junto a um grupo. Isso foi falado, comentado pelo presidente Andrés Rueda. Acho uma alternativa interessante, porque o Santos precisa ter um centro de treinamento e moderno. Vocês lembram, em 2009, quando saímos, o presidente do Corinthians, o Paulo Nobre, que não era nem presidente, mas trabalhava na base, vinham a Santos, almoçavam aqui conosco no CT para conhecer o hotel, para conhecer o CEPRAF, para conhecer de que maneira nós tínhamos integrado de uma forma tão inteligente tudo numa única área, onde o jogador permanece treinando, vai para a concentração, se trata, então, dentro de uma estrutura moderna, com equipamentos atuais, equipamentos e recursos que dão assistências ao trabalho, e isso ficou. 2009 permaneceu, nós em 15 anos praticamente não colocamos um prego. Vendemos não sei quantos jogadores e um prego não foi colocado nem no CT Meninos da Vida, nem no CT Rei Pelé. Isso é gravíssimo. Por quê? Porque os demais, eu não digo nem no Brasil, se você vai hoje ao Bragantino, não vou longe, ao Bragantino, ao Cuiabá, ao Fortaleza, eles estão, esses dois últimos até, num modelo parecido com o nosso implantado nos anos 2000, o presidente do Fortaleza também é um jovem, dinâmico, empresário, e ele está hoje com uma perspectiva, o Fortaleza, de ter um centro de treinamento mais 10 vezes melhor do que o centro, para a base, 10 vezes melhor do que nós temos no CT profissional. Então, a evolução e o crescimento foram muito altos, muito fortes, e o Santos, infelizmente, ficou no tempo. Marcelo, tem uma coisa que me chama a atenção, eu já disse aqui várias vezes no programa, que é, eu, quando estava nos Estados Unidos, conheci uma loja chamada Pelé Soccer. Foi muito curioso, porque eu entrei nesta loja, ela tem camisa de todos os times, mas em relação ao Pelé do Cosmos, aí tem camisa do Flamengo, não tem uma camisa do Santos. Todas as fotos do Pelé com a camisa da Seleção Brasileira e do Cosmos, nenhuma com a camisa do Santos. A falta de cuidado com a marca e de vontade de internacionalizar, não tem um infeliz que vai lá na Pelé Soccer, nos Estados Unidos, e fala, olha, como é que a gente faz para a gente colocar a camisa do Santos aqui? Como é que a gente faz para trabalhar com a marca Santos? O Pelé tem uma imagem em países africanos como Angola e Moçambique, por exemplo, que é uma coisa assim absurda. E são países que falam português, têm um amor pelo Santos por conta do Pelé. O Pelé é o negro que deu certo. O Santos não tem uma escolinha lá. O Santos não tem uma estrutura de explorar todo esse sucesso que a marca Pelé, porque parece que não consegue, nunca se conseguiu fazer as duas marcas andarem juntas. Tudo bem, tem os donos da marca Pelé, mas elas podiam andar juntas. Você acha, e aí é que entra a pergunta maior, porque eu não acho que esse negócio de SAFs deu certo. Tanto que a gente vê que no G5 lá do Campeonato Brasileiro, você tem 2 SAFs e 3 clubes que não são SAFs, então não vejo aonde a SAF é a solução. Você acha que com essa hipocrisia que tem no futebol brasileiro, de presidente trabalhar sem salário num clube, movimentando milhões, dá para montar uma equipe profissional? Por quê? Você faz compromissos no período eleitoral, você assume compromissos, e eu acho que esse foi o pecado do Luiz Álvaro e do Odílio, ter muita gente que não prestava, mas que teve os acordos pré-eleitorais e acabou tomando conta da gestão e não deixou ela fazer nada. Terrível, estava falando com o Mas Paulo, você viveu isso na pele bastidores também. Hoje, você está preparado para um novo momento? O Marcelo de hoje aprendeu muito e vai colocar uma gestão mais profissional na questão da internacionalização da marca, do fortalecimento da marca, para fugir dessa questão da SAF, Marcelo, que eu não acho que ainda esteja madura no Brasil
para virar esse nirvana que todo mundo diz que vai ser do futebol? Como é que é a tua visão agora? Eu comentava com o Paulo nos bastidores sobre isso. Apesar do nosso movimento ter reunido tantas pessoas, os exemplos claros do presidente Luiz Álvaro para cá, até mesmo do Pérez e do Rolo, demonstram que esses tipos de acordos políticos não dão certo. Aí vai o amadorismo com a paixão. O amadorismo e a paixão, elas, infelizmente, no mundo moderno e especialmente no futebol, não dão certo. Vejam os exemplos do Santos. Eles são claros, divergências, brigas internas e o pior, se ficam degladiando entre homens e esquecem o patrimônio, esquecem a marca e esquecem de ter a visão de empregar ou a SAF, mas eu acho que acima de tudo, já existem clubes que demonstraram, e o Santos também, que nós precisamos ter gestão. Em primeiro lugar, gestão. E a gestão, ela passa pelo estatuto, por dirigentes eleitos pelo quadro associativo, na qual quem é hoje o dono do Santos Futebol Clube? É o quadro associativo. O quadro associativo determina, desde a urna até as principais decisões, se quer impeachment, se quer um novo estádio, se quer isso e aquilo, é o quadro associativo. E hoje o Santos tem, infelizmente, regredido até mesmo na quantidade desse quadro associativo. Que nós tínhamos o plano de chegar a 100 mil, chegamos próximo, nos 100 anos que o Santos teve, e hoje nós temos pouco mais de 20 mil associados do Santos. Um número inexpressivo. Por quê? Porque tratamos mal o associado. Porque nós não temos uma relação, e eu vou reformular isso, caso eleito, esse sócio-rei, a maneira como o Santos trata o associado, desde a comercialização de ingressos, desde brindes, desde atenção ao associado, que é aquele que comanda. Nós estamos momentaneamente, mas quem determina e rega e quem deve ter a maior atenção é o quadro associativo. Então, eu acredito que nós, tendo um regime profissional, você tem condições de buscar investidores, buscar recursos, até mesmo internacionais. Você vê hoje o mundo árabe, ele está batendo diretamente com o mundo europeu. O futebol europeu está ficando aquém do que estão investindo no mundo árabe. Não apenas com eventos, já existiam. Fórmula 1, Copa do Mundo e outros tantos. Você vai e nota hoje que há um direcionamento para o futebol também. E o Santos, que tem uma marca, que você comentou há pouco, fortíssima, não apenas nessas cidades, pode e deve continuar explorando a marca Pelé, e é a oportunidade que o Santos tem nesse momento, onde nós perdemos o rei, né, no aspecto da presença, mas ele espiritualmente, e é impossível desassociar uma marca da outra. Aí é que leva o Santos a buscar esses mercados e buscar os nossos interesses com credibilidade, de uma forma profissional, numa linguagem onde o mercado entenda o que você quer, aonde o Santos pode chegar e de que forma pode oferecer. Se nós não caminharmos nessa forma e nesse caminho, qualquer clube ficará no tempo. Nós já tivemos tantos clubes aí grandes no futebol brasileiro e que passam por dificuldades. O Fluminense é um caso e um exemplo claro para nós. Tem uma dívida muito maior que a do Santos, muito maior. A curto prazo talvez seja até maior, porque o presidente atual, Andrés Rueda, ele equacionou a dívida. Ele não estancou a dívida. Ele alongou o prazo da nossa dívida, porque a dívida continua igual ou até maior do que quando ele assumiu. Mas clubes como o Fluminense demonstraram que, através de uma gestão, nós conseguimos colocar um time competitivo, ter uma gestão profissional, fazer contratações pontuais, ir bem tanto em renovações, vejam as revelações que o Fluminense teve nos últimos tempos, nos últimos anos, trouxe bons talentos, inclusive agora mais recente o Marcelo, e conseguiu ser pela primeira vez campeão da Libertadores. É SAF? O Fluminense é SAF? Não. O Fluminense não é SAF. O Fluminense tem uma gestão onde está provando
que, através não apenas dos resultados em campo, os resultados em campo são consequências daquilo que é aplicado fora dele. Fortaleza, Independente Del Valle, Brighton, Fluminense são modelos? São modelos. Paulo, se você hoje, pelo que eu conversei com... O Porto de Portugal, né, que contrata o jogador promessa e depois vende ele como realidade, né? O modelo maior chama-se Santos Futebol Clube. O Santos tem uma marca muito forte. O Santos tem uma base que, se bem trabalhada, vai revelar talentos, porque ainda o pai está iludido em todos os cantos do Brasil que o caminho mais rápido para o filho dele ser um craque é o Santos, porque o Santos foi iludido? atrevido. Não, né? Hoje é iludido. Hoje ele pode ser iludido, porque se ele vier, vai continuar revelando um. Dos 30, nós vamos revelar um. É pouco. O Santos precisa ter, dos 30, no mínimo 15 em boas condições a cada temporada. Não estou dizendo de ser o Neymar. Eu estou dizendo para ter qualidades de você revelar e você reconhecer aquilo que foi aplicado na base. Porque o Santos gasta muito na base. E não pode, a cada temporada, você ter apenas, como o Mohamed comentou, um jogador sendo revelado em boas condições. Opinião para mais um intervalo. Fica com a gente que a volta é rápida. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco. Nesta sexta-feira, nós recebemos o candidato à presidência do Santos, Marcelo Teixeira, e o Roberto Mohamed tem algum assunto importante para conversar nesse bloco, né? Porque uma das questões é a questão de patrimônio, e a gente vai falar do estádio, e também tem uma outra parte do patrimônio que é intangível, que são os jogadores da base. É patrimônio do clube porque vira dinheiro, vira título, vira prêmio. Marcelo, estouram as denúncias, e não é só no Santos, de que você tem nas categorias de base um pega para capar hoje em torno de que você despreza jogadores com verdadeiro talento em troca de outros que tem empresário, tem comissão para o cara que faz isso. Você só consegue coibir se você tiver um coordenador sério. Não vamos perguntar nome para você, mas você já tem em mente um cara de moral para colocar na coordenação das categorias de base e que seja capaz de, você está pedindo para o cara assinar com o empresário, senão ele não joga, você está demitido. Essa pessoa existe? Existe. Nós temos um organograma já traçado, desde o futebol profissional, passando as divisões de base, cada qual dentro da sua função, com um perfil de profissionais estudiosos, que estejam atualizados, preparados, não apenas que jogaram, que foram bons jogadores, bons treinadores. Hoje há a exigência, a necessidade de que a gente consiga ter a identificação desse profissional. Não basta você dizer que ele é um ótimo professor, mas ele não tem a linguagem de um menino de 7 anos. Você tem que igualmente entender como você vai pôr um treinador para tratar do sub-20, Copa São Paulo e jogadores que já estão praticamente no profissional. Então, são cada qual dentro da sua função. Eu posso colocar, eu sou educador, eu posso colocar uma professora de primário, de ensino fundamental, a dar aula na pós-graduação? Não posso. Ela tem a linguagem do ensino fundamental. Igualmente um treinador de futebol. Mas hoje já existem até denúncias de que existem atletas que estão vindo à Baixada Santos e nem para jogar no Santos passam e nem às vezes na avaliação vão direto para outros locais. Vão para outros clubes, até mesmo da cidade, porque estão oferecendo uma infraestrutura e tem olheiros que estão acompanhando essas vindas e nem sempre esse jogador está no Santos. É gravíssimo. Então você tem que reformular de uma maneira muito criteriosa, rigorosa, para que esses profissionais, acima de tudo, pela competência e capacidade, sejam sérios. Porque, infelizmente, nas divisões de base existem também, há muita corrupção e que isso, graças a Deus, nunca no Santos existiu. E quando existiu, tem que se atuar de uma forma a coibir esse tipo de ação.
Marcelo, e na outra questão do patrimônio, a gente tem que falar do estádio. A W Torre já mostrou que sabe fazer. O Allianz Parque é uma coisa assim, eu adoro aquele estádio. E o projeto me parece muito bem feito, planejado. Você conhece o projeto? Você vai dar continuidade a essa negociação? Essa negociação começou quando eu estava com o presidente do Conselho Deliberativo. O Walter Torre me ligou dizendo que esse projeto estava na área executiva e que ele estava preocupado porque existia naquela oportunidade um meio político muito conturbado, né, do impeachment do presidente e tal, e que ele teria que decidir e queria deixar um legado da história dele, por ele ser santista, da família, aos Santos. Ele falou até, olha, Marcelo, eu tenho a oportunidade de levar esse estádio para lá, para cá, mas eu quero ali no Santos, porque eu gosto do Santos e gostaria de ter um estádio moderno no Santos. Falei, me dá aqui o projeto, colocamos rapidez, clareza, transparência, não quer dizer rapidez no sentido de você não ter os cuidados. O projeto daquela oportunidade não é o projeto que foi agora mostrado ao Conselho e colocado à disposição do quadro associativo que aprovou a continuidade. O presidente Andrés Rueda assinou um memorando de intenções com a W Torre. O que fizemos nós recentemente? Chamamos o CEO da W Torre, veio a Santos à universidade, conversei claramente com ele da intenção de nós prosseguirmos nessa negociação. Queremos que eles sejam parceiros, até porque hoje, concretamente, é a W Torre. Porém, eu manifestei naquela oportunidade algumas situações nas quais não adianta nós permanecermos assim, porque o que interessa é sair do papel. Não adianta dar a responsabilidade ao Santos na comercialização de tantas cadeiras para oferir tantos valores, 200 milhões, isso. O Santos não tem esse tipo de perfil. É um perfil que nós não temos essa estrutura. Então, algumas coisas, alguns detalhes nas quais eu manifestei a ele e fui além. Ele disse, entendeu, e não é uma questão de você reabrir uma conversa, um diálogo, para você interromper, ao contrário, é aprimorar para ele realmente se concretizar. Porque da forma como ele está, ele engessa tanto o clube como a W Torre de uma maneira a, possivelmente, isso não sair do projeto. E na outra ponta, conversei com o prefeito, conversei com o deputado Paulo Alexandre também, que na conversa eu chamei o prefeito, o deputado veio na companhia dele, e manifestei também a intenção do Santos de agilizar esse processo, esse projeto na prefeitura. E eu escutei dele que o projeto, assim que chegar, já está encaminhado, tanto a prefeitura encaminhou à Câmara uma lei própria para a nova construção da arena, já foi aprovada na Câmara. Então eu acho que a boa vontade e os olhares positivos também da prefeitura e da Câmara dão uma perspectiva de que o Santos possa, em um curtíssimo espaço de tempo, resolver. O Santos não pode ficar sem uma arena. É inadmissível o Santos hoje não ter uma arena multiuso. Então não é o mesmo. Durante o período de construção, qual é a ideia? Durante o período, Paulo, eu acho que o Santos tem uma reunião com o presidente Reinaldo na semana que vem, agora, nessa semana, para conversarmos, estreitarmos, que já conheço o presidente, mas gostaria de estreitar e mostrar alguns projetos. Quero conhecer o projeto do estádio do Pacaembu. Conheço só, né, mas eu não tenho assim detalhes. Nessa oportunidade eu já falei com o telefone, mas eu gostaria de bloquear datas já imediatamente, porque eu já soube que o São Paulo e o Palmeiras, por causa dos problemas de shows, já estão também tomando essa iniciativa. E por telefone eu já fiz o entendimento para fazer um bloqueio dessas datas ao Santos, me parece que foram bloqueadas, mas eu quero entender quando será inaugurado, de que forma será apresentado, como serão os custos inerentes ao clube jogar, né, optar pelo jogo no Pacaembu, mas eu acho que o Santos... O Canindé também é uma possibilidade? Porque chegou a se aventar isso. O né? Canindé está com uma estrutura muito ruim. Infelizmente. Me parece que estão fazendo algumas alterações, reformas, mas muito precárias perto da estrutura em termos de segurança. Mas eu acho que o Santos deve estar mais
próximo do torcedor. Nós temos hoje embaixadas, conversei com várias delas e sempre deixei muito claro, presidente, eu sou vinculado à chapa A, eu falei, eu não estou falando de política, você pode ter a preferência que tiver, eu estou falando com o embaixador e eu nem quero, quando o embaixador falava, presidente, estou com você também, olha, não quero que você faça nenhum trabalho político, a embaixada não tem que se fazer trabalho político nesse momento, vocês têm que fazer um trabalho que vá ao encontro do quadro associativo e que vocês representem o Santos aí. Aí eles falam, mas lamentamos, porque nós não fazemos nada, não, comigo nós vamos fazer. Então, acho que o Santos tem maneiras de você levar o time para esses locais. Nós temos arenas multiusos, Brasília, Natal. Então essa ideia existe, porque você vende o mando e você ganha dinheiro. Ganha dinheiro. Você tem que ter essa visão. Você não pode ficar aqui na Vila, no Pacaembu, ali. Você tem arenas multiusos mal usadas, mal exploradas. E o Santos tem grandes torcidas nesses locais. Então o Santos pode atuar, deve atuar. Aí até me perguntaram num programa recente... Agora, a montagem desse calendário é complexa, não é, Paulo, porque se você para 2025, sim, porque eu vou classificar o Santos nas maiores competições que nós temos. Mas para 2024, não. Você não tem a Copa do Brasil, você possivelmente não vai ter a Copa Sul-Americana, o Santos vão ter semanas que você não tem jogo. Você tem o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro. É outro enorme desafio que você tem. Ainda dá para classificar para a Sul-Americana, né? Tomara. Eu acho que só o 16º não participa da Sul-Americana. Mas a Copa do Brasil foi um golpe. Né? É que não é uma competição rentável. A Copa Sul-Americana é uma boa competição a nível internacional, tem uma exposição relativamente boa, não é uma Copa Libertadores. Então, é uma competição, lógico, se o Santos classificar, nós vamos disputar, mas mesmo com a Copa Sul-Americana, você consegue fazer hoje um planejamento de não desgastar o time e o time ir antecipadamente, fica na cidade, faz trabalhos de marketing, aproximação com o torcedor. Acho que tudo isso vai ter uma perspectiva muito positiva. Marcelo Teixeira, foi um prazer receber você aqui. Boa sorte na continuidade da carreira. Estou ao lado de dois santistas, né? Tem algum um presidente do Conselho Deliberativo, conselheiro ilustre. Presidente da comissão de estatuto, né? Inquérito sindicância. De inquérito sindicância, a CIS, né? Tem algum recado especial para a torcedora, para o torcedor e para o telespectador da Opinião? Finalizando, eu agradeço essa oportunidade e eu acho que raros clubes no Brasil têm essa chance e oportunidade de que o quadro associativo vá às urnas democraticamente e não é para eleger parte do conselho, não. É para eleger o presidente da diretoria e a renovação do Conselho Deliberativo. Então, exerça esse direito que você tem para que você possa optar pela chapa 1, 2, 3, 4, 5, a chapa que você achar, mas exerça esse direito, veja o prazo para que você possa fazer o seu voto online, de forma virtual, é importante. Outros que possam comparecer à Vila Belmiro, nessa grande festa, que é a festa democrática, mas exerça o direito de voto. Chegamos ao final da Opinião, agradecendo muito a presença do Marcelo Teixeira, do Roberto Mohamed, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição e mais essa semana. Até segunda-feira, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e um ótimo final de semana para você que você merece.